Há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Olá, bom dia, família de Deus. Hoje nós chegamos no penúltimo dia do nosso propósito de oração e jejum, rompendo cadeias e quebrando grilhões. Hoje é o 39º dia. Eu creio que durante todos esses dias Deus tem trabalhado por meio da sua palavra, abrindo os olhos do nosso entendimento, para que possamos assim guerrear uma guerra de forma lúcida, de forma objetiva, clara, porque a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Por isso a nossa visão tem que ser boa com relação à palavra de Deus, para que recebamos essa luz no nosso espírito, clareando a nossa vida, para que não venhamos andar mais em trevas, mas libertos pelo sangue do Cordeiro. Por isso Cristo nos diz em João 8,36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que essa liberdade venha sobre o teu espírito, a tua família, o teu coração, que a palavra do Senhor venha lavar o seu interior, lavar a sua consciência, purificar o coração, e que o espírito seja revigorado para um novo tempo, um novo nascimento, para levar a vida de forma santa, pura, verdadeira, segundo o propósito original de Deus, que possamos assim manifestar as virtudes de Deus e cumprir o propósito de Deus, que é que sejamos segundo a sua semelhança, conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. O tema de hoje é insubmissão. A insubmissão, ela significa a ação ou o efeito de não se submeter, de não acatar ordens, sem se opor, sem reclamar. É uma desobediência, é uma insubordinação. Na verdade, a insubmissão é uma tendência para desobedecer ou para aceitar uma situação que lhe é proposta ou imposta. É uma desobediência irrestrita. Ela é algo que faz com que você caminhe para o caminho da rebelião. Mas a insubmissão é preciso ser entendida a partir do propósito original de Deus. Porque o propósito original de Deus é que o homem se submeta. Submissão é obediência e respeito. Insubmissão é desobediência e falta de respeito. E nós devemos nos submeter a Deus, que sabe o que é melhor para nós. Se rebelar contra Deus é pecado, porque quem não obedece a Deus faz o mal. Quem não anda governado pelo governo do Espírito vai andar governado pelo governo do mal. Vai ser governado pelo governo das trevas, e você precisa ser governado pelo Espírito Santo e não pelo espírito da maldade. E quando nós nos submetemos a Deus, nós encontramos a verdadeira liberdade para viver o bem, para promover a bondade. Jesus, ele alcançou a vitória porque ele foi submisso ao Pai até o fim, por meio de uma obediência diligente, responsável. E muitas pessoas não conseguem compreender que nós devemos ser submissos também às autoridades em nossas vidas, porque a insubmissão às autoridades também tem um peso. Pessoas com autoridade têm grande responsabilidade e seu trabalho não é fácil, porque isso nós devemos entender, compreender, para nos poder submeter e facilitar assim as relações e facilitar assim o bom andamento, seja de uma empresa, seja do setor público, do judiciário. Se não houver uma submissão, isso faz com que o ambiente se torne um ambiente de guerra. E é preciso a gente
ter também uma consciência que existe alguns casos que a gente também não pode se submeter. Porque quem é submisso a Deus não se submete ao diabo, não se submete ao mundo. E nós não devemos nos submeter ao pecado. Nós devemos nos submeter à santidade, a Deus, à verdade, aquilo que é honesto, que é puro. Porque isso é rebelião. Quando você não se submete a Deus, à santidade, nós criamos um ambiente de rebelião. E quando somos forçados a escolher entre ser submisso às autoridades ou a Deus, devemos nos submeter a Deus. É importante entender isso aqui, porque Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Ela é de fundamental importância que a gente entenda a submissão a partir do seu princípio original. Porque submissão, nós não podemos confundir submissão com subserviência. Subserviência é uma ação cega. É quando você se submete independente de respeitar o que a palavra diz, o que é verdade ou não. Isso é quando você se submete a um ambiente de autoritarismo. Isso é subserviência. Quando você de forma incondicional se entrega para tudo que alguém diz. E muitas vezes no casamento, quando a palavra vem, mulheres sejam submissas aos seus maridos, isso é muito usado pelos autoritários. Eles fazem com que a sua casa não viva um ambiente de submissão, mas de subserviência, onde a mulher tem que fazer tudo que o marido mandar. E não é assim. A mulher, ela é adjuntora, ajudadora, e submissão é estar sobre uma missão. A submissão gira em torno de um propósito. Quando eu entendo o propósito, eu me submeto com amor. Porque o meu propósito não é me dar bem, é conquistar o objetivo estabelecido por Deus. E na medida em que eu entendo o propósito, eu me submeto por amor. Eu não me submeto por obrigação, porque essa submissão por obrigação é um autoritarismo. E a autoridade gera submissão. O autoritarismo gera esse ambiente de subserviência, quando a pessoa é obrigada a fazer as coisas. Deus não obriga ninguém a nada. E um bom marido não obriga a mulher a nada. Porque a ordenância para o marido é na proporção de Cristo. Porque assim como a esposa deve se submeter, como a igreja deve se submeter a Deus, da mesma maneira o marido deve dar a vida pela sua mulher, como Cristo amou a igreja e deu a sua vida pela igreja. Então veja que isso é um universo de entendimento. Caso contrário, nós somos manipulados pelo mal. Nós fazemos uma má interpretação, criamos uma falsa doutrina, damos um falso testemunho, tudo em nome de Jesus. Veja como é perigoso esse espírito de insubmissão, que em nome da submissão eu não me submeto à verdade, à bondade, porque a submissão gira em torno dos frutos do Espírito. É quando eu mergulho, porque está falando em algo que está imerso, de algo que está profundo. A submissão, irmãos, não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Por quando você está fazendo uma construção, você submete a construção à estrutura da construção. É o fundamento. Cristo, ele é a autoridade, é o fundamento da igreja. Por isso, a igreja se submete, mas Cristo está sendo a sustentação, ele está por baixo. Por isso que ele desceu do céu e ele veio aqui e se entregou por nós, sofreu uma morte de cruz. Ele foi para baixo para poder subir. Por isso que a submissão vai fazer com que você viva esse caminho de os humilhados serão exaltados, os últimos serão os primeiros. Essa é a matemática da submissão, é quando eu me ponho por baixo e não quando eu me ponho por cima.
Então, se submeter é estar sendo sustentação, está sendo o fundamento para as coisas, para a vida, para o ambiente. Então eu não sou alguém que impõe, mas eu sou alguém que é capaz de suportar até mesmo imposições. Isso é submissão. Por isso que quando você se coloca como uma pessoa que se submete, está falando você é uma pessoa que é fundamento para as coisas. Você é auxílio para as coisas. A submissão de uma casa é o alicerce dela. É o fundamento dela. Por isso, a submissão é aquilo que dá sustentação absoluta para qualquer propósito. E principalmente para o casamento. Então, alguém que se submete é alguém que é capaz de entender o propósito. E eu volto a falar sobre esse assunto. Cuidado, porque tem muitas famílias que elas não estão andando no caminho da submissão, elas estão andando no caminho da subserviência. E a minha esposa, por exemplo, ela não pode se relacionar comigo quando eu estou desatinado. Muitas vezes a minha ação está descontrolada, o meu comportamento está antibíblico. E a minha mulher, se ela for submissa de verdade, ela vai me exortar, ela vai me confrontar, ela vai divergir e ela vai colocar a palavra acima da minha atitude. E eu tenho que entender que isso é a verdadeira submissão. E tem muitas mulheres caladas, tem muitas mulheres apagadas, porque elas pensam que se submeter é se submeter a uma pessoa e não ao governo de Deus. E quem se submete ao governo de Deus faz com que as coisas andem num universo de saúde espiritual. E quantas vezes minha esposa me resistiu. E eu percebi que eu que estava desatinado, recuei. Não que ela fosse insubmissa, mas que ela estava trazendo luz sobre mim. Então a submissão é um ambiente onde faz com que a gente tenha Cristo como fundamento. Que a gente tenha o governo de Deus como o governo da nossa vida. Que a gente possa entender o caminho da submissão, irmãos. Porque sem a submissão, nós não podemos vencer o mal. Por isso, a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, verso 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Quer dizer, vocês devem se submeter uns aos outros. Não é só um sobre o outro, não. É todos. Nós devemos nos submeter. Tem momentos que nós temos que nos submeter a uma criança, porque a criança está sendo mais lúcida do que a gente. Tem momentos que nós temos que nos submeter a amigos. Amigos que estão trazendo para a gente luz e a gente no nosso desatino está totalmente desfocado, fora de entendimento. Nós precisamos nos submeter aos princípios bíblicos apresentados no altar, nos submeter às autoridades espirituais que estão trazendo uma instrução acima dos meus interesses, acima dos meus desatinos. Que Deus nos ilumine, nos dando a capacidade de nos submeter. E eu finalizo lendo Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para você. Onde há submissão, a leveza, a paz, a bondade, a harmonia. Onde há insubmissão, há conflito, guerra e contenda. Que Deus nos liberte, em nome de Jesus. Pai, eu oro nesse momento que o Senhor esteja nos dando um espírito de submissão, uma compreensão do propósito original da submissão. Que nós possamos assim vencer o poder das trevas e sermos um povo capaz de emanar a autoridade vinda do reino, em nome de Jesus. Amém. Nós repreendemos o espírito de rebelião, o espírito de confusão, de guerra e de conflito que opera na terra por meio da insubmissão. Deus nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, você que ainda não é inscrito no canal da igreja, faça a sua inscrição, dê o seu like, compartilhe as nossas mensagens. Deus te abençoe, tenha um bom dia e até amanhã com a graça de Deus.